Bem-vindos ao canal Memorização Lúdica. Hoje falaremos sobre direito eleitoral. Basicamente, direito eleitoral é um ramo do direito público, com institutos e normatividades próprios, cujo objeto de estudo são as regras referentes aos direitos políticos e às eleições. Então, tudo que se refere a temas como organização dos sistemas eleitorais, direitos políticos ativos e passivos, organização judiciária eleitoral, partidos políticos, alistamento eleitoral, registro de candidatos, propaganda política, votação, apuração, diplomação, crimes eleitorais, são todos ligados a direito eleitoral. Concernente às fontes do direito eleitoral, temos as fontes diretas, ou seja, que tratam diretamente de temas relacionados ao direito eleitoral. Como exemplos, temos a Constituição Federal, o Código Eleitoral, a Lei de Inelegibilidade, partidos políticos, Lei das Eleições e, muito importante, as resoluções do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Já como fontes indiretas, ou seja, que não se referem de imediato a direito eleitoral, mas sim de uma forma subsidiária, secundária, temos, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Importantíssimo e que cai muito em provas e que com certeza vai cair na sua. A competência para legislar sobre direito eleitoral é privativa da União. Isso está no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, e significa que todas as normas eleitorais oriundas de função legislativa são primárias, com fundamento de validade extraído diretamente da Constituição Federal. Significa também que estão sujeitas a controle de constitucionalidade. Como a competência é privativa da União, quer dizer que apenas ela pode legislar sobre esse assunto. Mas e os estados do Distrito Federal? Eles nunca podem legislar sobre isso, então? Bom, em tese, a primeira resposta é não. É verdade que a União pode autorizar estados e Distrito Federal a legislar sobre questões específicas por meio de lei complementar. Isso está no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. Mas, mesmo com essa ressalva, nós temos que ser cautelosos. A controvérsia é porque as regras aplicadas ao processo eleitoral, assim como ao processo eleitoral em si, são uniformes em todo o país, o que dificulta encontrar uma matéria específica que pudesse ser delegada a estados ou Distrito Federal, o que, na prática, impossibilita que a União delegue competência eleitoral sobre temas específicos aos estados e Distrito Federal. Disso, concluímos mais uma informação importante. Leis estaduais não podem ser fontes de direito eleitoral. Ok. Anteriormente mencionei que resoluções do TSE também são fontes diretas do direito eleitoral. Mas e o que são essas resoluções? Resoluções do TSE são normas de caráter infralegal e regulamentar, por meio das quais o TSE dá cumprimento à legislação infraconstitucional. São consideradas fontes formais, de caráter secundário e diretas. A atribuição normativa ao TSE para a expedição dessas resoluções está no artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral. Atenção a mais um fato interessante e importante. No artigo 105 da Lei 9504 de 1997, que é a lei que estabelece as normas para as eleições, diz que até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE pode expedir todas as instruções para a fiel execução da lei em caráter regulamentar, sem restringir direitos ou estabelecer sanções, ouvindo previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Aí você deve estar se perguntando, mas por que tanto cuidado? Ora, essas resoluções que disciplinam o procedimento não previsto na legislação eleitoral têm caráter vinculante, obrigatório, e
que se aplica a todos os que concorrerem às eleições de modo geral e abstrato. Ou seja, as resoluções se prestam a assegurar a execução da legislação eleitoral. O fundamento de validade está nas normas da legislação eleitoral. Certo? Entendemos a importância das resoluções do TSE e que elas são fontes formais, porque instituem normas gerais e abstratas, e diretas, porque tratam exclusivamente de direito eleitoral. Só que tem mais um ponto que, a depender da sua prova, pode ser um problema. As resoluções são fontes primárias ou fontes secundárias? Vamos por partes. O que são fontes primárias? Fontes primárias inovam na ordem jurídica. E fontes secundárias? Fontes secundárias não podem inovar, apenas interpretar e regulamentar a legislação infraconstitucional. O Supremo já adotou as duas posições, mas a mais condizente com a melhor técnica jurídica é a segunda, ou seja, fonte secundária, porque é coerente com o mencionado no artigo 105 da Lei das Eleições, que estabelecia os seguintes limites para as resoluções: caráter regulamentar, não restringir direitos ou criar obrigações e destinar a fiel execução da lei. Ainda assim, fiquem atentos porque algumas resoluções se sujeitam a controle de constitucionalidade e não apenas de legalidade. O assunto ainda não terminou. Vamos continuar o tema na segunda parte. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!